Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui trazendo um devocional importante para que você possa meditar na palavra do Senhor, para que você possa se fortalecer e crescer espiritualmente. Amém? E hoje, queridos, o nosso devocional, ele tem como tema Não há outro evangelho. Então esse tema é um tema muito importante. Eu quero meditar junto com você nesse devocional de hoje, mas primeiro eu quero convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo, tá bom? Isso, você fazendo isso, nos ajudando, queridos, é gratuito, tá? Não cobra nada, nem para você se inscrever, nem para você curtir, comentar ou compartilhar, é gratuito. Demora 5 segundinhos, 10 segundinhos, você consegue fazer tudo isso, ajuda e apoia o nosso canal, tá bom? E agora eu quero poder estar orando por você. Eu quero poder estar liberando uma bênção sobre a tua vida, uma palavra de bênção sobre a tua vida, e quero poder estar orando por você. Amém? Vamos orar então? O Senhor o abençoe, e o Senhor o guarde, e o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e lhe conceda graça. O Senhor volte o rosto para você e o Senhor lhe dê paz. Poderoso Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor neste dia, para meditar na tua palavra, a palavra que tem como tema hoje, não há outro evangelho. Pai querido, nós colocamos diante do Senhor a nossa mente, o nosso coração aberto diante do Senhor, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor toque em nós através dessa palavra. Mas também queremos diante do Senhor consagrar o nosso dia, consagrar os nossos afazeres, consagrar a nossa casa, consagrar, Pai, a vida daqueles que são casados, daqueles que têm filhos, consagrar a vida daqueles que são solteiros e têm seus afazeres. Nós queremos colocar diante do Senhor, pedindo a bênção do Senhor para esse dia, para que o Senhor guarde a nossa saída e a nossa chegada. Que o Senhor nos cerque, Pai, ao redor, nos guardando e nos protegendo. Que o Senhor seja a nossa sombra à nossa direita. E que nós, Pai, possamos sempre nos recorrer ao Senhor, nos refugiando debaixo das tuas asas, aonde nós temos abrigo e aonde nós temos proteção. Livra-nos, guarda-nos, Pai. Traga resposta a tudo aquilo que precisamos. Dá a esse irmão e a essa irmã sabedoria, discernimento nesse dia de hoje. E tudo seja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Então, vamos para o nosso devocional que tem como tema, aqui relembrando, não há outro evangelho. E para isso, eu vou trazer aqui o livro de Gálatas, capítulo 1, do verso 6 ao verso 10. A carta de Paulo aos Gálatas, aonde ele traz ali um ensino importante para nós, que é válido inclusive para os nossos dias. Eu vou colocar na tela e você vai poder assistir conosco, acompanhar conosco aí os textos. Admiro-me de que vocês estejam abandonando
tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou um anjo dos céus, anuncie um evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora e repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho contrário àquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu ainda procurasse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Amém, queridos? Deixa eu voltar aqui. Muito bem, voltei. Queridos, é muito comum e quase constante as pessoas perguntarem: pastor, qual é a melhor igreja para que eu possa frequentar? E sempre diante dessa pergunta a gente tem algumas respostas importantes. Primeiro, a melhor igreja a você frequentar é a igreja mais próxima da Bíblia e não da tua casa. Outra resposta é: a melhor igreja para você frequentar é aquela que não prega outro, entre aspas, evangelho a não ser aquele da graça de Cristo. E por que nós respondemos dessa forma? Porque, queridos, é muito importante nós analisarmos que o apóstolo Paulo, ao falar esse contexto, não há outro evangelho, ele estava ali alertando os Gálatas, que rapidamente estava se desviando daquilo que foi ensinado por Cristo Jesus, para seguir o que outras pessoas, outras linhagens estavam dizendo. E naquele tempo eles estavam dizendo o quê? Para ser salvo e para agradar a Deus, precisava andar debaixo da lei mosaica. Só que o apóstolo Paulo e próprio Jesus Cristo mostra que o importante agora é o que? A nova aliança, o qual Jesus se dá por nós numa cruz, aonde a salvação, presta atenção, queridos, a salvação, ela não é pelas obras, mas sim pela graça imerecida que nós recebemos de Deus. Ou seja, Jesus cancelou a antiga aliança? Deus cancelou o Antigo Testamento? Não. A lei, queridos, ela serve para quê? Para que a lei serve para nós hoje? A lei, a própria Bíblia nos diz que a lei nos mostra o que é o pecado. Sem a lei, nós não saberíamos o que era pecado. Mas através da lei, eu consigo ter o discernimento do que é pecado e, sendo assim, eu poder me arrepender, confessar os meus pecados, levar a cruz de Cristo e receber o perdão. Ou seja, a lei não salva. Nós não vivemos mais debaixo da lei, como antigamente eles tinham que viver cumprindo a lei. Porque eles não tinham recebido Jesus Cristo ainda. Jesus Cristo não tinha vindo à Terra ainda. Nós, porém, já vivemos num tempo onde nós vivemos debaixo da graça. E a graça é a salvação imerecida, aonde nós somos justificados por Jesus Cristo. Mas no tempo de Paulo,
o tempo de Paulo, Paulo estava explicando exatamente isso para eles. Por que vocês estão se perdendo tão facilmente? Se a graça é através de Jesus Cristo, se vocês são salvos pela graça, por meio da fé, se vocês são justificados por Jesus Cristo, por que vocês estão voltando a se colocar debaixo da lei? E naquele tempo, essas pessoas, essas outras linhagens que estavam perturbando e fazendo com que muitos se desviassem, o apóstolo Paulo deixou claro que não existe outro evangelho. E que aquele que pregasse um outro evangelho, mesmo que fosse um anjo do céu, seria amaldiçoado. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele explica que ensinar a palavra de Deus para as pessoas é de uma responsabilidade muito grande e que naquele tempo existiam muitas pessoas irresponsáveis. E não é diferente de hoje em dia. Por quê? Porque nós sabemos, nós não vivemos debaixo da graça, nós não vivemos debaixo da lei, né? Corrigindo aqui, nós não vivemos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Somos salvos pela graça, através da fé, por meio da fé, e somos justificados por Jesus Cristo. A lei, ela nos traz a consciência do que é pecado. Cumprir a lei não me faz ser salvo, porque eu não sou salvo por obras. Eu não sou salvo porque eu mereço. Eu sou salvo pela graça imerecida de Deus pela minha vida. Ok? Mas, nos nossos tempos hoje, essa palavra, ela é muito verdadeira ainda. Por quê? Porque se criam, entre aspas, novos evangelhos, novos entendimentos para novos evangelhos, onde eles tiram textos fora de contexto que gera heresias. Aonde, por exemplo, algumas linhagens diz que você, para ser salvo, você tem que se batizar. Batizar, ela é a concretização da sua fé em Cristo Jesus, onde você recebe Cristo Jesus. Você não se batiza para ser salvo. Você se batiza para materializar a tua fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. Ok? Outros evangelhos também diminuem a pessoa de Jesus. Outras pessoas ainda nem sequer acreditam no Espírito Santo. Outras ainda não acreditam nos dons do Espírito. E ali, querido, vai criando várias vertentes que vai impedindo a pessoa de poder realmente conhecer a graça do Senhor, a justificação do próprio Jesus e a viver um evangelho legítimo e puro. Então essa palavra é para nos trazer um alerta de que qual evangelho eu devo seguir? Qual a palavra de Deus eu devo seguir? Qual igreja eu devo seguir? Aquela que não prega outro evangelho a não ser o do Cristo Jesus, aonde eu sou salvo pela graça, aonde Jesus Cristo me justifica, aonde eu não sou salvo pelas obras, mas salvo pela graça, e que a lei de Moisés, dado a Moisés, hoje ela faz sentido para nós de que maneira? De uma maneira do que me revela o que é pecado. Mas a lei, em hipótese alguma, o cristão ele deve viver debaixo da lei, ou ele deve viver simplesmente achando que cumprir a lei faz com que ele seja salvo. Não. Entenda e repito. Salvação é através da graça. Todos nós cristãos, hoje, de Jesus Cristo para cá, nós vivemos debaixo da graça, justificado por Jesus, aonde a salvação do Senhor, a graça imerecida dele, nós recebemos por meio da fé. Ok? Não é pela obra, não é por quanto você é bonzinho, não é por quanto você dá de esmola, não é por quantas cestas básicas você dá, não é pelo quanto de dízimo, oferta que você entrega ou devolve ao Senhor. Não. É
pela graça. E se é pela graça, eu só ando com Deus porque eu sei que pela graça, misericórdia de Deus, Ele me oferece a salvação. E no mínimo que eu posso oferecer a Deus é continuar sendo fiel a Ele, obedecendo ao verdadeiro Evangelho e não me deixando ser influenciado por um outro Evangelho. É muito perigoso, queridos, isso, porque se cria heresias, se criam muitas vezes livros complementares para acrescentar à Bíblia, onde diz, um anjo me deu um livro, e daí quer acrescentar na Bíblia. Outros querem muitas vezes dizer que através de uma convenção chegar à conclusão de que a Bíblia ela precisa ser acrescentada com doutrinas novas. E isso, queridos, é uma grande heresia, isso é criado um novo evangelho e muitos vão seguindo isso. Ok? O que nós temos que seguir? O que está na palavra de Deus, que é o Evangelho de Cristo. Ponto. Esse é o Evangelho que eu devo seguir. Então respondo de novo para você. Qual é a igreja que eu devo frequentar? Aquela mais próxima da tua Bíblia. E aquela que não vai pregar outro Evangelho, a não ser o da graça de Cristo. Do Evangelho de Cristo, da salvação imerecida, da justificação de Jesus Cristo na minha vida. Onde eu não sou salvo pelas obras, eu não sou salvo porque eu me batizei, eu não sou salvo porque eu estou na igreja A, B ou C, mas eu sou salvo pela fé na graça imerecida do Senhor. Amém, queridos? Então, medita nessa palavra. O livro de Gálatas, tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 2, ele é muito interessante de você ler. Leia com calma, meditando na palavra do Senhor. Eu tenho certeza que você vai trazer muito conteúdo importante e sabedoria para você. Amém? Eu quero agradecer a sua presença, quero agradecer você por ter estado aqui com a gente e reforçar para que você curta, comente, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Que Deus abençoe e que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Tchau, tchau.